Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é limpeza automotiva. Bom galera, vamos lá, dando sequência aos nossos processos de limpeza e higienização interna automotiva. Nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas para vocês a respeito da extratora, principalmente do ponto de vista de quem está escolhendo a primeira máquina para iniciar nos trabalhos robistas ou profissionais na área da estética automotiva e, por que não, também na área da limpeza residencial ou comercial também. Bom, essa máquina é uma máquina muito robusta e para você que pretende se especializar um pouco mais na área da higienização interna automotiva ou também na limpeza de estofados e carpetes, é interessante você buscar uma opção de uma boa extratora para te atender nesse serviço também. Existe uma alternativa muito simples e muito básica também, que é a utilização de um aspirador de pó em que seja possível você sugar líquidos. Por que é interessante você ter uma extratora se comparado a um aspirador de pó que suga líquidos? Porque a extratora ela te dá uma vantagem bem legal que faz você ganhar muito tempo, ter uma boa economia de tempo no momento que você está trabalhando, que é o fato de você conseguir borrifar água ou uma solução de água com um produto de limpeza diretamente na peça que você está limpando, seja ele um carpê ou um estofado. Então essa é a grande vantagem de você ter uma extratora, se você comparar ela a um aspirador de pó que pode sugar líquido também. Para quem nunca lidou com uma extratora, para quem nunca fez principalmente um processo de higienização interna que você utilizou a extratora para fazer a limpeza dos estofados ou dos carpetes, não sabe que é um processo cansativo que te exige bastante também no momento que você está trabalhando, ou seja, você trabalha em posições muito desconfortáveis, em muitos locais desconfortáveis que é difícil de você alcançar sem que você tenha um posicionamento desconfortável no momento da operação da máquina e da limpeza. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo você ganhar, mais agilidade você tiver no teu processo utilizando a ferramenta, melhor é para você e para o teu corpo no momento que você está trabalhando. Então, a utilização da extratora com a vantagem do enxágue diretamente no momento da extração é muito legal, muito bacana para você que está pensando em trabalhar com isso, para você que já trabalha com isso. Então a grande diferença de uma extratora para um aspirador de pó convencional, mesmo que ele sugue água, é o fato de você trabalhar com a aplicação do produto exatamente no momento da extração. Então é por isso que ela é mais cara, ela chega a custar aí 3 vezes mais do que um aspirador de pó para pó e líquido. E aí eu já dou uma dica para vocês, galera. Para você escolher corretamente a máquina, um dos pontos que você deve avaliar é a gama de acessórios que ela te proporciona. Ou seja, embora praticamente todas as extratoras que eu tenha visto até então elas tenham bicos específicos para trabalhar em estofados automotivos, talvez mais acessórios te facilitem muito a vida no momento da limpeza automotiva, principalmente para fazer os cantinhos. Então, quanto mais acessórios você tiver, principalmente bicos pequenos, de aspiração pequena, que você consiga entrar em vários locais de difícil acesso, melhor é para você trabalhar a higienização, principalmente dos veículos. Eu vou me atentar e focar na parte da higienização automotiva porque é aí que eu atuo e foi para isso que eu comprei, em grande parte dos trabalhos que eu executo, uma extratora. Então esse é um ponto de atenção que eu recomendo que vocês tenham em mente também. Para a higienização automotiva você dificilmente vai utilizar aqueles tubos extensores, aqueles tubos metálicos extensores ou até mesmo plásticos que você estende a máquina e faz a extração, a aspiração do que você está limpando. Todavia, para o processo de limpeza residencial, principalmente de carpetes, você vai utilizar muito esses alongadores. Então, normalmente,
As máquinas vêm com 1 ou 2 alongadores, então quanto mais você conseguir prolongar a mangueira do teu equipamento, principalmente para trabalhar de pé, num carpê que, por exemplo, está no chão, melhor é para você. Então essa distância aí vai facilitar bastante o teu trabalho e vai também ajudar você a aspirar melhor esse produto que você está aplicando no momento do uso. Por quê? Porque você tem mais firmeza trabalhando com esses tubos alongadores. Já nos automóveis você dificilmente vai usar. Eu até hoje não utilizei ainda, salvo raras exceções aí, como por exemplo quando você está limpando um estofamento interno na parte de trás, sem que você tenha desmontado ele do veículo, talvez seja interessante você utilizar, mas ele diminui um pouco a precisão, é meio desengonçado para trabalhar no processo de higienização automotiva. Muita gente vai se basear pela potência do equipamento na hora da compra. O que vale, galera, não é a potência do equipamento, e sim a capacidade de extração, a capacidade de vácuo que esse equipamento te proporciona. Então, quanto melhor for a capacidade de vácuo do equipamento, em suma, mais ele vai conseguir sugar daquele produto que você aplicou, melhor ele vai aspirar aquela sujeira, melhor ele vai aspirar aquela água. Então, é isso que conta no momento que você está escolhendo uma extratora. Não se baseie somente pela potência em watts. Outro ponto interessante que você deve avaliar é para que você está comprando o equipamento. No meu caso, ele foi comprado principalmente para a área da higienização automotiva. Todavia, eu vou utilizar ele em casa também, em processos residenciais, tais como limpeza de estofados, limpeza de colchões e por aí afora também. Então, o que eu já dou de dica para você? Tem que ser uma máquina que você consiga transportar com facilidade, dependendo do serviço que você está executando, tá? Outro ponto legal, nesse fator transporte com facilidade, não é só o fato de você conseguir carregá-la no carro de um lado para o outro, não. As rodinhas, os rodízios também, quanto melhor eles forem, mais fácil é de você operar a máquina no momento que você está trabalhando. Porque você vai ter que deslocar ela, por exemplo, num carro você vai ter que girar o carro com ela, não tem como você trabalhar com ela num local fixo e ter uma mangueira suficientemente adequada para você fazer o trabalho sem correr ela pelo carro. Então, quanto mais fácil for de você transportar ela, de você puxar ela de um lado para o outro, melhor é. Então, a qualidade do rodízio é bem interessante quando você está trabalhando o processo da higienização, principalmente automotiva. Outro fator importante também é o comprimento da mangueira dessa máquina, ou seja, quanto maior a mangueira, melhor vai ser de você trabalhar, principalmente na área interna de um veículo. Então opte por uma máquina que tenha uma mangueira suficientemente adequada para você conseguir trabalhar. Cabo de energia também, embora na área da estética automotiva e da limpeza residencial, a gente sempre vai ter uma extensão suficientemente adequada para fazer os trabalhos. Mas também é um fator que o pessoal fala muito, e um cabo emborrachado ajuda bastante nesse quesito aí também. Então, quanto maior o comprimento do cabo, melhor é para você ter uma boa área de cobertura da tua máquina. Outro ponto interessante, opte por uma extratora com uma potência e uma tensão adequada à tua oficina ou aos trabalhos que você vai executar. Ou seja, se você pretende trabalhar a domicílio, por exemplo, em regiões aqui de Curitiba, tá? Que é uma capital aí que trabalha com tensão padrão de 127 volts residenciais aí. Não adianta você ter uma máquina 220 e querer vir com um transformador na casa do teu cliente para trabalhar com essa máquina. Por quê? Porque o transformador para uma máquina com uma potência grande, como é o caso da extratora, ele precisa ser um transformador grande, pesado e caro. Então é ineficiente você ter uma máquina 220 e querer trabalhar na casa do teu cliente com uma tensão de 110, por exemplo, e vice-versa, tá? Então isso não funciona. Escolha bem a máquina e a tensão adequada para o trabalho que você se propõe a fazer. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente em oficinas de estética automotiva, de funilaria, pintura e afins, você vai ter a tensão 220. As ferramentas mais pesadas e mais parrudas, elas são 220, ela exige isso.
Então na tua oficina lá você vai ter a máquina 220, vai querer levar na casa do teu cliente e não vai dar certo. E agora eu vou dar uma dica para vocês a respeito dos bicos de extração, tá? Os bicos básicos, normalmente eles vêm com uma espécie de borracha que funciona como um rodinho e vem com umas escovinhas também, com umas cerdas ali para você dar uma leve escovada no estofado, no tecido que você está utilizando a extratora. O que eu tenho de recomendação para vocês relacionados a isso? Vamos pegar aí como exemplo o teto do veículo, tá? Para quem utiliza e quer utilizar a extratora, por exemplo, no forro de teto, tomar muito cuidado com isso, eu não vou abordar esse tema aqui, mas se você vai utilizar, tome cuidado com a capacidade de extração da tua máquina no momento que você está sugando alguma coisa dali. Então eu não recomendo que você utilize, por exemplo, aquele bico de pato, que é o bico que tem a maior capacidade de extração da tua máquina, porque ele não tem nenhum mecanismo de respiro, nenhuma cerda ali que facilite a entrada de ar e a puxada de ar e diminua o vácuo. Tem alguns acessórios que você vai notar nas máquinas aí, que eles possuem uma distância entre um feixe de cerdas e outro. E isso favorece a diminuição do vácuo e da capacidade de extração no momento que você está utilizando ela. Então, esse seria um acessório que você poderia utilizar em locais mais sensíveis, tais como o forro de teto de um veículo. Então, essa é a minha dica para vocês. Toma muito cuidado também com áreas onde o tecido está comprometido, está rasgado e tem a exposição da espuma já também, para você não danificar mais ainda o estofado, além do dano que ele já apresenta. Em paralelo, você pode encontrar no mercado aí bicos compatíveis para você utilizar na extratora, que vão facilitar você a chegar nos cantinhos, nos locais mais difíceis de você acessar no momento da extração. Então vale a pena você pensar nisso também, investir num set de bicos diferenciados para você conseguir alcançar os cantinhos e melhorar a qualidade do teu trabalho e facilitar teu dia a dia também. Basicamente, o bico de pato você vai utilizar praticamente em 100% dos serviços da área da estética automotiva, tanto nos estofados quanto nos carpetes. E os outros bicos maiores, quando você tiver áreas planas maiores, você consegue utilizar tranquilamente também os bicos de extração maiores. Isso agiliza o teu trabalho e acostume a trabalhar trocando os bicos no momento da extração e da limpeza, galera. Porque se você acostuma só com um bico, isso vai se tornar uma rotina no teu serviço e você não vai ganhar agilidade, vai ficar refém daquele processo ali e não vai conseguir mudar depois. Então, áreas planas, áreas maiores que você consiga entrar com um bico de extração maior, utilize o bico de extração maior porque agiliza muito o teu trabalho, diminui tempo e facilita bastante o teu dia a dia. O que você puder tirar do carro também, retire. Parte do carpê que você consiga tirar, você retira também. E embora eu não seja fã de fazer todo aquele processo que o pessoal desmonta o interior por completo e tira o carpê de baixo por completo para fazer um simples processo de limpeza com a extratora, galera, não vale a pena, ao meu ver. Tão quanto existem casos que você também não vai desmontar os bancos para fazer o processo da extração. É mais difícil trabalhar com eles montados no carro, é mais difícil. Mas muitas vezes você não vai remover os bancos para fazer o processo da limpeza, tá? E não é pré-requisito que você remova também. Agora, finalizando o nosso vídeo aí para elucidar mais algumas questões para vocês, a gente sempre trabalha com um orçamento para comprar uma ferramenta. O orçamento que eu tinha era cerca de R$ 1.500 para investir numa extratora. Eu não comprei um modelo dito como profissional. Por quê? Porque eu sou hobbyista, vou trabalhar com ela em alguns trabalhos com uma frequência baixa de uso, então eu não exijo que o meu equipamento seja um equipamento top de linha a ponto de ele trabalhar 8 horas por dia a fio de segunda a sexta-feira, por exemplo. E em muitos dos casos você vai ter uma oficina que você vai trabalhar com isso também esporadicamente, não vai ser direto, não vai ser todo dia que você vai trabalhar com higienização automotiva ou limpeza que você precisa da extratora. Então esse era o orçamento que eu tinha. Com base nisso eu utilizei todos os quesitos que eu mencionei para vocês no vídeo aí e comprei um modelo de extratora básico que ao meu ver me atendeu 100% em todos os trabalhos que eu executei até agora, não me deixando na mão.
Um ponto interessante que você precisa avaliar também é a capacidade do reservatório que você coloca a água pura para fazer o enxágue e a capacidade do reservatório também que suga essa água, que concentra, que armazena a água suja. Essa relação aí normalmente ela é de 1:2, ou seja, a cada um reservatório cheio de água limpa para extração você consegue encher 2 vezes essa quantidade no reservatório de sucção, ou seja, se você tem um reservatório de 5 litros, você consegue encher 10 litros de água suja, embora isso não seja praxe, não seja uma regra para as máquinas aí. Então, quanto maior for a área que você for limpar, é interessante que maior seja a capacidade do reservatório, principalmente do de sucção, tá? Com 6 litros de água limpa, normalmente você faz a limpeza básica de um veículo todo, embora uma limpeza mais criteriosa, utilizando mais produtos para fazer o processo da limpeza, você utilize um pouco mais de água limpa também e exige um pouco mais do teu reservatório de captação da água suja. Então essa relação aí é importante você ter em mente, principalmente se você for trabalhar no processo de higienização residencial, onde você vai precisar de mais capacidade, tanto de armazenamento de água limpa quanto de armazenamento de água suja, para não ficar tendo que esvaziar o reservatório toda hora na casa do teu cliente. Outro fator interessante aí que vale a pena dar a dica é que se você vai trabalhar com isso com frequência e vai precisar de uma máquina mais parruda, é interessante que você tenha uma máquina que você consiga ver qual que é o nível de água suja que você tem no teu reservatório de sucção para você fazer a limpeza e parar no momento certo o uso da tua máquina. Bom, galera, nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte do uso da extratora, ou melhor, da escolha da extratora, eu espero que eu tenha atendido bem as dúvidas que vocês me postaram e também as dúvidas que eu tive no momento que eu fui escolher a minha máquina. Então já no próximo vídeo a gente vai iniciar o processo de utilização da ferramenta e eu vou dar algumas dicas de como fazer isso no cenário da estética automotiva. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe o seu gostei aí para mim saber se eu estou acertando, se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo. Para você que está me acompanhando, para você que chegou agora, dá uma olhadinha aí no clube de membros do canal, se você puder, seja membro do canal e me ajude a continuar esse trabalho dos vídeos do YouTube, postando sempre um material com a melhor qualidade e informação para você que está buscando dicas, tutoriais e cursos na área da estética automotiva, a nível hobby ou a nível profissional. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades que eu postar no canal Rodrigo Giassini. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!